como lidar com o sumiço de um paciente. Se você é psicólogo clínico e já atende há um tempo, com certeza já passou por isso. Quando o paciente some, mas e aí? O que a gente faz? Como lidar com isso e, principalmente, como prevenir que isso aconteça o tempo inteiro na sua clínica? Eu sou a Juliana Conte, psicóloga clínica, proprietária da Clínica Conte, e hoje a gente vai conversar como gerir e lidar com os pacientes que costumam sumir do processo terapêutico. Será que isso fala mais sobre o paciente, sobre você ou sobre as duas coisas? O sumiço do paciente pode acontecer por diversos motivos. Seja porque não houve identificação com o profissional, porque o paciente não se sente à vontade para conversar com você, porque as regras do atendimento, o contrato não foi feito de forma clara, porque ele ficou com vergonha de falar alguma coisa, por questões financeiras, enfim. Ou simplesmente porque ele não validou a importância do trabalho terapêutico. Mas também é muito comum que esse suposto sumiço venha através de um lugar de angústia, que em alguma sessão algo que tenha sido falado foi tão angustiante para esse paciente que ele não deu conta emocionalmente daquele assunto e ele não conseguiu voltar na sessão seguinte. Quando isso acontece e não é percebido pelo profissional e elaborado nas sessões posteriores, corre-se risco de acontecer novamente e novamente. E aí sabe como fica? O paciente vem uma sessão, falta uma. Faz mais 2 sessões, falta outra. Faz mais uma sessão, falta outra. E faz esse processo todo picadinho. Sempre que tem uma sessão em que ele se angustia muito, ele falta na sessão seguinte. E aí o profissional fica sem saber o que fazer. Ele nunca falou sobre isso, ele fica cheio de dedos, né? Aquele ditado pisando em ovos, que não sabe como lidar com o paciente e não elabora sobre faltas com o paciente em sessão. E isso é o primeiro problema que a gente tem que enfrentar. E é por isso que é necessário fazer um bom contrato terapêutico com o seu paciente antes do início dos atendimentos. Seja um contrato verbal ou seja um contrato por escrito. Você precisa deixar muito claro para o seu paciente as regras do atendimento, tanto de valores, formas de pagamento, ou dias e horários fixos da sessão, formas possíveis para poder fazer reposições, como que funciona a flexibilização para essas reposições, se você vai aceitar cancelamentos ou não, e a forma como vocês vão se contactar mediante a isso. Então, o contrato terapêutico, ele não é só para você falar, olha, eu vou te atender toda segunda-feira às 2 da tarde e o valor da minha sessão é X reais. Não é só isso. Existem várias questões que precisam ser faladas e deixadas de forma muito clara para quando acontecer situações como essa, fique mais fácil de você abordar o seu paciente em sessão e falar para ele, oi Joãozinho, né? Você não veio sessão passada, né? Não justificou, está tudo bem, aconteceu alguma coisa. Se ele te avisou, porque às vezes o imprevisto acontece, naturalmente ele vai te mandar uma mensagem e falar, oi fulano, né, tive um imprevisto aqui, eu não vou conseguir ir na próxima sessão, ou, né, estava a caminho, aconteceu alguma coisa, eu não vou, podemos remarcar, não podemos remarcar, te vejo na próxima sessão. Quando ele não dá sinal de vida e faz esse sumiço que a gente está falando, você tem que questioná-lo na sessão seguinte, está tudo bem, aconteceu alguma coisa, e às vezes ele pode aproveitar esse questionamento para te dizer, olha, a sessão passada foi muito difícil para mim, eu não me senti à vontade para voltar, eu estava digerindo,
e aí você pegar esse gancho para trazer esse assunto para o processo terapêutico, né? Acolher o que seu paciente está sentindo e dizer, entendo que algumas sessões são mais difíceis de elaborar mesmo, mas olha que importante você trazer isso para o processo terapêutico e assim vocês poderem trabalhar dentro do setting terapêutico e evitar esses sumiços, porque nem sempre ele vai conseguir elaborar sozinho e mais dia, menos dia, ele vai parar o processo terapêutico dele. Uma outra questão muito importante para que você possa chegar nessa conversa, nesse diálogo, é não encarar a falta do paciente como uma agressão pessoal a você. Muitos psicólogos acham que quando o paciente falta, e principalmente quando o paciente falta e não justifica, acha que ele está agredindo o profissional ou que ele não está validando o trabalho desse profissional. Não vou te dizer que pode não ser isso, às vezes é, dependendo do paciente, ele está ali afrontando de algum lugar. Mas na maioria das vezes, o paciente ele está elaborando o que ele está sentindo. Então, não é sempre que vai ser algo destinado a você, é muito mais sobre o paciente do que sobre você, profissional. Se você fez o contrato terapêutico lá no início, deixou as regras e normas de atendimento muito claro, faz esse acolhimento quando ele começa a faltar, assumir as remarcações. Se ele está faltando, é dele, né? Acolha e traga isso para o processo terapêutico, né? Reforce que aquele espaço é dele, que ele pode trazer ali esse lugar da angústia, que ele pode falar ali o que ele está sentindo. Não encare isso como uma afronta diretamente a você. Uma terceira questão também importante para tentar minimizar, né, esses sumiços e faltas constantes é prestar atenção se você não está flexibilizando demais as remarcações desses pacientes. Isso costuma acontecer no início de carreira, quando nós naturalmente temos a agenda um pouco mais vazia. Quando o paciente pede para remarcar e você tem horário livre, e aí você vai remarcando, eu posso tal dia pode, posso ir tal dia posso, sem problema nenhum. A gente vai remarcando. E aí tende o paciente a se acostumar. Ele acostuma que ele pode cancelar em cima da hora, que você remarca sempre. E aí você também fica com mais dificuldade de dizer não. Poxa, eu sempre remarquei, eu sempre disse que podia, eu sempre disse que podia. Como é que eu falo agora que não pode? Desse jeitinho mesmo, agora não dá mais. Você pode justificar, você pode conversar com esse paciente, você pode refazer o seu contrato terapêutico com o paciente a qualquer momento. Eu vou dar um exemplo para você que aconteceu comigo muito recentemente. A minha única noite livre da minha semana era de sexta-feira, que eu não atendia e também não agendava reposições de sexta-feira à noite, era muito raro. Vez ou outra, quando esporadicamente algum paciente precisava, eu marcava uma reposição online de sexta-feira. E eu tenho um paciente que viaja muito a trabalho, então ele sabia que de sexta-feira à noite eu conseguiria abrir a sessão para ele quando ele estava em viagem a trabalho. Isso era um combinado nosso. Eu comecei esse semestre, peguei aula de sexta-feira à noite na faculdade para dar aula. Primeira coisa que eu fiz assim que eu assumi as turmas, falei com o meu paciente, ô fulano, a partir de agora, de sexta-feira à noite, eu estou dando aula na faculdade. Eu não tenho mais a possibilidade de reposição de sexta-feira à noite. Então, quando você estiver em viagem no trabalho, ou eu vou ter que te atender lá quando você estiver viajando, ou a gente vai ter que rever outras possibilidades. Acabou o problema, né? A gente se ajustou de outra maneira. Ele não fica mais esperando que eu vou ou não, né, repor para ele na sexta-feira. Isso porque é esporádico, combinado e viagem de trabalho. Não é faltas aleatórias. Mas eu não tive nenhum problema em comunicar para ele o que eu fazia esporadicamente para essa pessoa e agora eu não posso mais fazer devido a uma outra condição. Então a gente precisa saber comunicar isso para o nosso paciente. Também é muito importante que dentro do processo do seu paciente, quando você for acolher esse momento, né, de faltas ou sumiço, você reforce para o paciente a importância
importância do segmento do processo terapêutico, da sequência dos atendimentos semanais e o quanto isso é reforçador para o processo de autonomia e autoconhecimento dele. Que ele faltar, ele não justificar ou ele sumir, mesmo que seja para autoelaboração da angústia, sozinho não faz bem para esse processo. E reforce sempre que ali o espaço é dele, livre de todo e qualquer julgamento, um espaço seguro, inclusive para falar da angústia dele, sobre a terapia e até mesmo sobre qualquer tipo de transferência ou contra-transferência que ele teve com você, terapeuta. Esse espaço de diálogo sempre tem que estar aberto. Portanto, psicólogo, cuidado com julgamentos, cuidado por falar demais ou ficar em silêncio demais. Dosar qualquer medida é fundamental na nossa prática clínica. Às vezes a gente quer deixar que o paciente traga tudo dele e esquece que às vezes ele precisa de uma palavra de acolhimento. E às vezes a gente quer tanto ajudar que a gente esquece que precisa ouvir o que o paciente tem a dizer. E nesse ponto eu reforço, vá para a sua terapia, psicólogo, psicóloga, faça a sua supervisão, né? Vá buscar seu estudo para que você se sinta cada vez mais fortalecido e capacitado para os seus atendimentos. Aproveita, comenta aqui nesse vídeo se você já passou por situações como essa, como que você lidou, se foi dessa forma, se foi de jeitos diferentes. Quem sabe você também ajuda outras pessoas aqui nos comentários a lidar com essas situações. Aproveita e encaminhe esse vídeo para um amigo, um colega que esteja passando por situações como essa. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreve, curte esse vídeo, comenta, compartilha sempre, que ajuda a gente a divulgar o canal e levar mais conteúdo de psicologia e saúde mental para mais pessoas. Espero que tenha gostado do conteúdo e te vejo no próximo vídeo.